Bom dia, queridos alunos do sétimo moderno. Sou o professor Elzo Farias. Estarei trabalhando na disciplina Biologia, sendo que nós faremos um reforço, com vocês, e esse reforço ele acontecerá por meio da análise de algumas questões que nós estaremos fazendo juntos. Então, inicialmente eu trouxe aqui para vocês algumas questões sobre o reino dos animais e falaremos sobre as tendências evolutivas nos grupos dos animais. É importante nós sabermos que esse assunto ele vai nos levar a entender basicamente como teriam surgido as principais estratégias evolutivas, apresentadas pelos grandes filos da atualidade. Primeira questão que eu trouxe para vocês aqui diz o seguinte: esta é a turma do Bob Esponja. Lula Molusco é supostamente uma lula, Patrick uma estrela do mar, o Sr. Siriguejo um caranguejo e Bob é supostamente uma esponja do mar. Cada um, portanto, pertence a um grupo animal diferente. Se eles forem colocados segundo a ordem evolutiva de surgimento dos grupos animais a que pertencem, teremos respectivamente o quê? Então, para que possamos entender essa sequência, essa ordem evolutiva do surgimento dos grupos de animais, eu trouxe aqui para vocês uma árvore filogenética, em que nós vamos analisar da seguinte forma. O primeiro grupo aqui que surgiu, o grupo dos poríferos. Então, nesse grupo dos poríferos, aqui nós já sabemos que vai ficar o nosso amigo Bob Esponja, tá? Então, aqui no primeiro grupo, então quem vem primeiro aqui é o Bob Esponja, que é uma esponja do mar. Depois aqui na ordem vem quinidários, que nós temos os representantes principais, as águas-vivas, tá? Mas aqui nós não temos nenhum animal que se enquadra nesse grupo aqui não. Depois nós temos platelmintos, animais de corpo achatado, os vermes, também não tem nenhum. Nematodos, vermes de corpo cilíndrico, também não vai haver nenhum. Aí chegamos aqui nos moluscos. Moluscos, o próprio nome do personagem já nos diz tudo, o Lula Molusco. Lula Molusco, ele vai estar no grupo dos moluscos, tá? Aqui representado por animais de concha, de corpo mole, mas que tem uma concha externa aqui, as ostras, mexilhões e também o Lula Molusco. Ou seja, nós temos aqui o Bob Esponja, que é a esponja, depois nós temos o Lula Molusco aqui na posição 2. Os anelídeos, não tem nenhum dos animais lá que esteja nesse grupo, tá? Animais anelídeos tem o corpo dividido em partes chamadas de anéis. Depois nós temos aqui os artrópodes, animais de corpo articulado com o esqueleto externo, o exoesqueleto, em que aqui sim nós temos um animal lá da turma do Bob Esponja, que pertence a esse grupo, que é o Sr. Siriguejo, Siri. Então está aqui nesse grupo aqui, dos artrópodes. Então nós temos poríferos, tá? Bob Esponja, molusco, Lula Molusco vem depois, e agora nós temos o seu Siriguejo aqui no grupo dos artrópodes. Depois aqui dos artrópodes nós temos os equinodermos. Os equinodermos, aqui nós temos o principal representante, a estrela do mar, que aqui vai ficar posicionado o nosso amigo Patrick, tá? Então agora sim nós temos, e depois aqui seriam os cordados, que no caso nós não temos nenhum desses aí que pertence aos cordados. Então, voltando aqui à nossa pergunta, a alternativa correta, tá? Seria a alternativa B. A alternativa B é esponja do mar, lula, caranguejo e por último a estrela do mar.
Na questão 2, vamos refletir sobre os sistemas respiratórios. Então, sistemas respiratórios de minhocas, baratas, peixes e cobras são respectivamente. Então, na ordem. Então, aqui nos sistemas respiratórios, nós temos 4 estratégias principais. Vamos falar um pouquinho aqui sobre elas. A primeira estratégia é a respiração cutânea. Esses animais que vão realizar essas trocas gasosas pela superfície do corpo. É isso mesmo, pela pele, né? Pela cutis. Por isso o nome respiração cutânea. Aqui nós temos o exemplo da minhoca, em que ela vai fazer essa troca gasosa através da pele. Aqui um corte, e aqui você observa o detalhe. Aqui seria a superfície da pele, e aqui é o que está para dentro. O que está para dentro aqui nós observamos os capilares, que estão em contato com a pele. Ou seja, o oxigênio vai passar pela pele e ser captado aqui pelos capilares. Vai circular, né? Vai fazer esse líquido, né? Vai circular por entre os capilares com o O2 e depois devolver o que não, né? O que for utilizado aqui na forma de CO2. Então aqui nesse ponto nós temos aqui a respiração cutânea. Lembrando que a pele tem que estar sempre úmida, né? Então esses animais eles estão sempre em locais ou na água ou em locais úmidos, né? Logo após aqui nós temos a respiração traqueal. Olha só, na respiração traqueal, esses animais, no caso aqui são os insetos, né? Os principais. Eles vão receber esse oxigênio, ou seja, vão realizar as trocas gasosas através de um órgão chamado de traqueia, ou são várias, né? Várias traqueias. Aqui na lateral do corpo do gafanhoto você observa aqui alguns poros, né? Algumas aberturazinhas, são chamadas de espiráculos. Então o ar entra por aqui e aí ele viaja através desses tubos, que são as traqueias, chegando até as células. Aqui que nós temos representação de células musculares. Você vai dizer, e cadê o sangue do bicho? Cadê o fluido corporal dele? O oxigênio não vai primeiro para o fluido para espalhar para o restante do corpo? Não. No caso da respiração traqueal isso não acontece, tá? Esse gás, no caso o oxigênio, ele já vem direto do ar, passa pelos tubos, né, pelas traqueias, e já são automaticamente repassados para as células do corpo do animal, sem ter que passar por nenhum fluido corporal intermediando essa distribuição, né? Como o nosso caso, tá? No caso dos humanos. Então, no caso, na respiração traqueal, não precisa de fluido para distribuir o oxigênio. Quem faz isso são as traqueias. Aqui mais um tipo de respiração, que é a respiração branquial, né? Mais uma estratégia de respiração. Respiração branquial é aquela que acontece através das brânquias, né? Os principais representantes dessa respiração são os peixes. Então os peixes, eles possuem as brânquias, esses órgãos aqui, que vão captar o oxigênio que está presente na água. Então, observando essa imagem aqui você vê, né, o fluxo da água. O peixinho abre a boca, a água entra, passa aqui por essas brânquias, deixando o quê? Deixando o oxigênio, vai ser captado aqui nas brânquias, repassado aqui para os vasos sanguíneos, aqui que você observa no detalhe que está dentro das brânquias, e esses vasos sanguíneos que vão distribuir o oxigênio e receber o gás carbônico, né? Fazer essa troca gasosa, devolvendo aqui o gás carbônico para a água. A água vai sair aqui pela lateral da cabeça do peixe, né? Pelo opérculo do peixe, e aí tá tudo certo. Por último aqui, a última estratégia que eu quero mostrar para vocês, antes da gente voltar para a questão, é a respiração pulmonar. Na respiração pulmonar,
ela acontece em animais de terra firme, né? Animais que vivem em terra firme, eles fazem as suas trocas gasosas com o ar atmosférico através, né, de órgãos internos que são ricamente vascularizados, os pulmões. Eu trouxe aqui alguns modelos de pulmão de alguns animais terrestres, salamandra, o sapo, que são anfíbios, o lagarto, tá? A ave e os mamíferos que aqui nos representam. Ok? Então a regra é essa: respiração pulmonar, ela está condicionada a um ambiente de terra firme. Então os animais vão fazer essa troca gasosa através do ar atmosférico que vai passar por esses pulmões. Ok? Para fechar aqui, eu trouxe uma exceção da regra. Então a maioria dos animais terrestres, a grande maioria, vai fazer essa respiração pulmonar. Só que nós temos algumas exceções da regra, né? Por exemplo, existem algumas espécies de peixes, tá? A minoria, que são peixes pulmonados, ou seja, eles têm pulmões. Então a regra é que todos os peixes, né, ou a maioria deles, façam a respiração branquial, mas tem uma exceção aí dessa regra. Existem algumas espécies que fazem a respiração pulmonar, como por exemplo aqui eu trouxe essa imagem do pirarucu, o maior peixe, tá, amazônico aí, de água doce, que faz esse tipo de respiração pulmonar. Mas lembrando que a regra é que os peixes façam a respiração branquial, tá? Isso aqui é só uma exceção da regra, ok? E aqui, voltando para a nossa questão, os sistemas respiratórios de minhocas, baratas, peixes e cobras são respectivamente. Então, minhocas, respiração cutânea. Baratas, é inseto, né? Respiração traqueal. Peixes, vamos lembrar da regra. Em regra, os peixes fazem a respiração, tá, branquial, através das brancas, tá? Tirando aquela exceção que eu trouxe só para mostrar para vocês. E as cobras fazem essa respiração pulmonar, né, sendo animais terrestres. Então a resposta correta é a letra E. Pessoal, agradeço vocês toda a atenção. Um grande dia a todos e até a próxima aula.